Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do duelo de hoje entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, partida de volta da Copa do Brasil no Mineirão. Na ida, o Cruzeiro venceu por 2-0 e tá com a vantagem aí para garantir a vaga na semifinal. Mas o Atlético busca reverter o placar, é muito difícil, mas clássico é decidido dentro de campo e tem tudo para ser um jogaço no Mineirão. Vamos trazer aí as prováveis escalações, vamos trazer aí o Cicinho, a Renata Fão, Edu Dracena, vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as prováveis escalações aí para a partida. Será? Chegou a hora da verdade para Cruzeiro e Atlético. Apenas um vai avançar à semifinal da Copa do Brasil. Além de colocar no bolso mais de 9 milhões de reais, vale também o gostinho de despachar o maior rival em uma competição nacional. O Cruzeiro tem uma vantagem confortável de 2-0. Para se ter uma ideia do tamanho dessa vantagem, o time de Leonardo Jardim não perde há 30 jogos pela diferença que o eliminaria na Copa do Brasil. Mas o português prega cautela. No futebol não existe nada por terminado, existe mais 90 minutos. O Atlético aposta no efeito Jorge Sampaoli, que vai comandar o primeiro clássico entre os rivais mineiros e promete sacudir o vestiário do Galo na decisão. E hay que ser inteligente para minimizar essa grande capacidade do rival. Desde 1989, em 10 ocasiões, o Galo conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida. O Cruzeiro, por sua vez, sempre que venceu a primeira partida, nunca foi desclassificado na competição. Leonardo Jardim tem o Cruzeiro pronto na sua cabeça, apenas com a interrogação do seu homem-gol. Caio Jorge, que sofreu uma lesão muscular quando estava com a seleção brasileira, vai ter condições de iniciar o clássico? O treinador pode repetir a formação que venceu por 2-0 na Arena MRV, tendo Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira, na frente Wanderson, e aí a dúvida, Caio Jorge ou Gabigol no comando de ataque. O argentino, por sua vez, contará com um retorno importante de Lianco depois de quase um mês no departamento médico. Outra possibilidade é uma alteração no ataque, com Júnior Santos ou Rony aparecendo entre os 11. A provável escalação do Galo tem Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Alexander e Gustavo Scarpa, na frente Coelho, Júnior Santos ou Rony e o Hulk comandando a linha de frente alvinegra. Bom, tá aí prévias dos dois lados. Estamos esperando por esse clássico regional que virou nacional na Copa do Brasil. Edu Dracena é uma vantagem consistente, 2-0. Cruzeiro foi muito bem no jogo de ida. Agora o Galo vai ter que remar. Lembrando que o Galo conseguiu o feito de eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Renata fez eliminar o Flamengo, mas é o Cruzeiro do outro lado, né? O clássico mineiro. Onde que na Toca 3 ali, que a gente vai jogar hoje lá no Mineirão, que é a nossa casa. Toca 3? Vai Toca tocar 3 gols, né? Toca da Raposa 3 ali, que é a nossa casa, o Mineirão. Então, eu vejo assim, o Cruzeiro mais preparado, é um time que já tem a sua maneira de jogar. Os jogadores já estão adaptados ao que o Leonardo Jardim está pedindo. E, é claro, com a mudança de treinador, com uma outra filosofia ali, o Atlético, com a chegada do Sampaoli, né, pode acontecer de tudo, ainda mais a maneira como que ele gosta de jogar, de repente indo para o ataque e tudo. Mas o Cruzeiro está muito bem estabelecido, né, a confiança é total, só a questão da dúvida realmente, Renata, do Caio Jorge, se vai jogar ou ele, o Gabigol. Mas independentemente de quem vai jogar, eu acho que a equipe do Cruzeiro está preparada e vai pegar esse time aqui do lado aqui, ó, e vai dar ataca nele também.
Hoje eu tô daquele jeito, irmão. Nossa, ele tá atacado hoje. Hoje é, meu irmão. Você ficou abalado, Edu, porque o Corinthians classificou? Não, a gente já esperava. Era obrigação do já Corinthians. esperava. Era obrigação do Corinthians passar do Atlético Paranaense, até porque o Atlético tá na segunda divisão, tá em 8º lugar da segunda divisão. Então, era obrigação, não fez mais que obrigação. Agora sim, que passando aí da semifinal, agora pode pegar sim o Cruzeiro e aí... Já que você falou, o jogo mais difícil na Copa do Brasil do Corinthians foi o Novo Horizontino, viu? Para. Que eu vi, o Novo Horizontino foi o time mais difícil que o Corinthians enfrentou. Agora, o cabuloso é o seguinte, nem precisa do Caio Jorge hoje. Vocês estão falando do Caio Jorge, ele não tá machucado? Deixa o menino recuperar, não precisa. É Gabigol. Pra cima de 3-0. Hoje você falou tudo, é taca, taca, taca. Por quê? Isso, o time do Galo tá desestruturado faz tempo. Só quem conseguiu juntar os cacos ali do time do Galo foi o Cuca. Porque todo mundo foi na justiça, todo mundo destoou ali. Saíram fora, tiraram, saiu de sintonia o time do Galo. E agora tem o time que o Corinthians, eu tenho certeza que vai enfrentar o Cruzeiro. Eu também acho. Vai enfrentar os dois. Um é maior de Minas, o outro é o maior do mundo. Vai ser um grande jogo na Copa do Brasil. É assim que funciona. Essa brincadeira, Ronaldo. Cabuloso, do lado Cássio, do outro Hugo. Que é isso? O mundo vai parar. Os gigantes do gol. Meu Deus! O maior do mundo atualmente chama-se Chelsea. E se sair pênalti... Ganhou a Copa do Mundo de Clubes, então não podemos discutir. Quem, o quê? Chelsea. Esse time perdeu pro Corinthians, isso aí. Esse aí perdeu pro Corinthians. Lá em 2000 e ganhou duas vezes aqui, ó, do 100 Mundial. Então é o seguinte... 2012. Vocês estão falando do Cruzeiro? Pra caramba. Mas é o invicto. Ô, mano, eu também tô vivendo de passado, hein? Porque tá difícil. O presente pra alguns é muito doloroso, não é? Cicinho, na real, a mudança do comando técnico pode trazer um alento, uma esperança pro Galo, que vai bem na Sul-Americana, continua ainda na Copa do Brasil e faz uma campanha ruim no Brasileirão. Como é que você vê a estratégia pro jogo de hoje para enfrentar uma equipe rival, confiante e em alta e em vantagem como o Cruzeiro? Renata, se tem um time que sabe ganhar do Cruzeiro, é o São Paulo. Mas não tá nessa competição. São Paulo. Entendeu? Vocês não entendem. Vocês não entendem a mentalidade do cara aqui que tá bem à frente, assim como o Atlético Mineiro. E esse é um jogo de time grande. Então, assim, o São Paulo vai colocar o time pra frente. Lógico, do outro lado tem um grande adversário, mas vai sentir a ausência do seu melhor atacante, o melhor jogador aqui no Brasil. E a estratégia, é difícil você montar uma estratégia com -2. Só que o Atlético Mineiro é um time que ele joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, assim, eu acredito muito na postura do Atlético Mineiro, muito mais ofensivo do que foi dentro de casa, porque deixou o Cruzeiro jogar e coisa que não vai acontecer. Então, olha, 3-0 Galão Mineiro. Você tá gritando Papai Noel, irmão. E para quem não está apenas interessado no clássico mineiro da Copa do Brasil, tem outro enfrentamento carioca, Botafogo e... Tá aí, obrigado, Nath. Tá aí, o 5º na história de mata-matas. Então, só se enfrentar essas vezes aí. Brasileirão de 86, deu o Galo, de 99 também deu Galo. Copa do Brasil de 14, o Atlético foi campeão, né? E o Cruzeiro levou na Copa do Brasil nas quartas de final de 2019. Ô, Elton, o Atlético com essa estreia do efeito Sampaoli, essa difícil missão de conseguir a virada, o Atlético Mineiro. Eu acho que o Cruzeiro... Aí temos o favorito. E o favorito, claro, é o Cruzeiro. Manutenção de trabalho, vantagem, né, no placar agregado, joga em casa, um time bem mais consistente, Edu, e eu acho que isso vai pesar bastante no jogo. O Atlético tem esse efeito mudança de técnico, mas aí esse efeito também traz algo que pode ser perigoso, né? É um time que não vai ter que retomar uma identidade. O São Paulo vai colocar já sua assinatura num clássico, numa estreia, ou vai manter o que vinha fazendo o Cuca, que os jogadores estão mais adaptados? E o que vinha fazendo o Cuca não vinha dando resultado. Então, se ele mexer nessa equipe, na estrutura da equipe, talvez a situação fique mais complicada contra um Cruzeiro mais bem organizado. Então, tem um claro favorito nesse jogo, apesar de ser um clássico, mas eu tô com você e com a Nath, né? Clássico, a gente não pode descartar o que pode acontecer no Mineirão. Mas o Cruzeiro com a faca e o queijo na mão, a faca e o pão de queijo na mão, para se classificar para as semifinais da Copa do Brasil, Edu. Ou o queijo canastra na mão também.
Está chegando a hora de um dos clássicos mais decisivos dos últimos anos aqui em Minas Gerais. O Cruzeiro recebe o Atlético na busca pela vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo acontece às 7h30 desta quinta-feira no Mineirão. A torcida cabulosa marcou presença no treino para apoiar os jogadores e, assim como na véspera do último clássico, o Cruzeiro abriu as portas da Toca da Raposa 2. Para esse jogo, o time celeste tem dúvidas importantes. Caio Jorge, Matheus Pereira e Wanderson são dúvidas pelo lado celeste. Os dois últimos participaram de atividade em campo no treino de hoje, mas o Cruzeiro ainda faz mistério total sobre a escalação. Se algum desses jogadores não tiver condições de jogo, quem entra em campo é o predestinado, Gabigol. De reforço, o ponta Sinisterra pode fazer sua estreia na competição. Fabrício Bruno, que jogou pela seleção contra a Bolívia, já está em BH e também treinou com os colegas. Já do lado do Galo, Sampaoli fará sua estreia no comando da equipe alvinegra. Lianco, que desfalcou o Atlético no primeiro jogo, já está recuperado e pode reforçar a equipe. Ainda na zaga, Ivan Roman e Júnior Alonso, que defenderam suas respectivas seleções, também já estão de volta. O Galo defende o tabu de não perder para o Cruzeiro no Mineirão desde 2021. Esse jogo acontece com torcida única do Cruzeiro, que espera mais de 61 mil torcedores no Mineirão. No jogo da ida, o Cruzeiro venceu o Atlético por 2-0 na Arena MRV e agora pode perder por até um gol de diferença que ainda garante a classificação. Mas, como sempre, vale o ditado: clássico é clássico. E vice-versa. Já diria o Jardel. É isso, sempre o Jardel. Coloca, se tem alguma frase assim, bota pro Jardel, que o Vicente Matheus também. Também, todo mundo. Boas frases também. Vamos lá falar de Galo e Cruzeiro. O Galo agora com o seu novo treinador. Dá um ânimo diferente, André? Você acha que chega agora o Sampaoli e aí começa uma nova história? Tem pouca coisa para ele fazer, qualquer treinador, mesmo um excelente treinador como ele, mas há pouco para se fazer em relação ao time e o potencial do Atlético, é claro, né? No sentido de reverter esse confronto e eventualmente se classificar. Vai escolher alguns jogadores, provavelmente, que não vinham atuando como titulares, vai mexer aqui, mexer ali, talvez tenha alguma coisa muito preparada especificamente para esse jogo com o Cruzeiro, porque o Sampaoli e a comissão técnica nova do Atlético, eles chegaram com não com essa determinação, porque você não pode contratar um técnico e dizer: me classifique no clássico que eu estou perdendo por 2-0 daqui a alguns dias, né? Mesmo que tenha uma data FIFA no meio, um pouco mais de tempo do que seria o normal. É claro que a contratação é pensando mais à frente, ao final do ano, o ano que vem. Mas existe uma possibilidade, porque o futebol está aberto a esse tipo de coisa. É muito difícil para o Atlético Mineiro. Eu acho que seria uma grande surpresa. Do outro lado, tem um time que é melhor que o Atlético, que está melhor do que o Atlético e que sabe que a única coisa que não pode acontecer amanhã, dentro de casa, é perder por 2 gols. Então, essas coisas, elas são difíceis de acontecer assim, por encomenda, né? Elas acontecem muitas vezes naturalmente. Eu acho muito difícil para o Atlético Mineiro, mas é necessário tentar, é obrigação da comissão técnica do Sampaoli e dos jogadores tentar. Ô Zupa, é aquela história, para os jogadores é o melhor momento para a chegada do Sampaoli, para o Sampaoli é o pior momento para a chegada dele? Assim, eu sinceramente só acredito que o Galo tem chance de se classificar porque houve a troca de técnico. Se fosse o Cuca o técnico, você perguntaria para a gente aqui, e eu diria que o Galo tem chances praticamente nulas de reverter. Com a troca de técnico e sendo o técnico que assume o Jorge Sampaoli, que é um cara que costuma dar um tipo de choque no seu grupo e muitas vezes consegue uma resposta mais rápida, mais imediata, pela maneira intensa que ele treina e sempre os primeiros sinais de quando o Sampaoli chega nos clubes o elenco gostou dos treinos, a intensidade está agradando. O começo é sempre assim, depois a relação vai pro vinagre, ninguém suporta mais ele e todo mundo quer que ele suma dali. Mas o primeiro momento é sempre assim, porque ele é muito bom no que ele faz dentro de campo. Então, isso me faz crer que é possível. O Galo entra, embora pressionado, mas entra com alguma leveza para esse jogo. A pressão está no Cruzeiro agora, né? Então, o Galo vai entrar para tentar fazer o impossível, como ele já fez, inclusive, em Copa do Brasil, em 2014, quando foi campeão
revertendo desvantagem de 2 gols contra Flamengo e contra Corinthians. É improvável, mas a troca, a chegada desse baixinho invocado aí, é o que me faz acreditar que tem uma pequena chance de dar certo. Vamos voltar lá para o Maracanã. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram o duelo de hoje entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Tem tudo para ser um jogaço no Mineirão. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, trazer os campinhos aqui, né, que a Band colocou aí, os campinhos para a partida, começando pelo Cruzeiro, que tem Cássio no gol, William na lateral direita, Fabrício Bruno e Vidalba na zaga, Kaique Bruno na lateral esquerda, dupla de volantes Lucas Silva e Lucas Romero, e aí ali o quarteto Christian, Matheus Pereira, Wanderson e na frente Gabriel, Gabigol ou Caio Jorge é a provável escalação do Cruzeiro. Agora vamos aí trazer a provável escalação do Galo, que tem Everson no gol, Natanael na lateral direita, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Alexander, na frente Rony ou Júnior Santos, Coelho e Hulk é a provável escalação do Galo para a partida de hoje. Tem tudo para ser um jogão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.